Meus irmãos, graça e paz no nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus seja louvado. A Ele toda a honra e toda a glória. Os irmãos podem me ouvir? Sim, pastor. Ok. Dando continuidade, irmãos, à nossa programação, essa noite de domingo, esse dia que fez o Senhor, no qual nos regozijamos nele. Quero ler com os irmãos aqui um versículo no livro de Tiago, capítulo 5, verso 16, e diz o seguinte, Tiago 5, 16. Esse texto diz assim, na minha versão: portanto, confessai vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. A súplica de uma pessoa justa é muito poderosa e eficaz. Então, repetindo a parte B do versículo, a súplica de uma pessoa justa é muito poderosa e eficaz. Glória a Deus. O nosso saudoso Billy Graham tem uma frase que diz assim, ele já foi para a glória, está com o Pai, diz, não importa quão sombria e sem esperança uma situação possa ser, nunca pare de orar. Glórias ao Senhor. Todos nós conhecemos um pouco quem era o Billy Graham e ele fala exatamente essas palavras. Então, meus irmãos, eu estou regozijado nessa noite pelo que aconteceu no dia de hoje. Se a súplica de um justo é poderosa e eficaz, imagine de milhões de justos, justificados pelo Senhor. Nós cremos que hoje milhões de pessoas no Brasil e até fora do Brasil estavam intercedendo, né, orando ao Senhor. Nós louvamos a Deus por isso, orando e jejuando, né? Não importa nesse momento, meus irmãos, todos já sabem disso, mas não importa diferenças que possam existir entre denominações, muitas pessoas levando para outros vieses, mas nesse momento é momento de união, de unidade, tanto da igreja local, como da igreja do Senhor, como das famílias. E eu me lembro muito de um versículo, está lá em Marcos, capítulo 9, os versículos 39 e 40, e os discípulos estavam achando ali que algumas pessoas não deveriam participar da obra ou pregar o evangelho, por vários motivos, né? Nós já falamos sobre isso, irmãos, ter esse entendimento acerca do verdadeiro evangelho, que é o evangelho que a gente prega, que o Senhor nos ensina. Mas ali havia um movimento e os discípulos tentaram impedir aquele movimento. Eu me lembrei muito disso hoje. Versículo 39 diz assim, não impeçais, Jesus falando, não impeçais. Ninguém que realiza um milagre em meu nome é capaz de falar mal de mim. E logo em seguida diz, portanto, quem não é contra nós está a nosso favor. Jesus falando. Então, meus irmãos, eu acho que esse momento de oração, de clamor, foi realizado hoje no Brasil, graças a Deus, né, e que continua acontecendo. Ele perpassa ou deve perpassar qualquer ideologia, ideologismo, bandeira, partido, partidária, política, enfim. Nós estamos clamando a Deus que possamos continuar, né, nesse mesmo propósito. Graças a Deus por cada irmão que pôde aqui interceder
pelo Brasil, e peço que os irmãos sigam aí durante a semana, orando a Deus, porque o Brasil precisa disso, as famílias reunidas precisam disso. Ouvimos aí os irmãos intercedendo, seus corações compungidos, contritos ao Senhor, e é isso que a igreja do Senhor precisa fazer, é isso que Deus quer que façamos. Eu quero ainda abrir com os irmãos a palavra de Deus no Salmo 139. Falaremos um pouco hoje, resumidamente, sobre a soberania de Deus, os atributos de Deus. Pretendemos continuar falando desse assunto aí nos próximos encontros, mas daremos início hoje. Creio que é bem oportuno esse momento da história do Brasil, um momento único, histórico mesmo, estarmos invocando a soberania de Deus, aquele que todas as coisas está sob o seu controle. Deus não perdeu o controle, Deus está no comando. Glória a Deus por isso. Creia dessa forma. O Senhor está no controle da situação. Então, o Salmo 139 é um dos textos bíblicos que mais fala a respeito dos atributos de Deus. Obviamente que toda a Bíblia vai trazer os atributos de Deus, são tantos atributos, mas o Salmo 139, ele é muito claro a respeito disso. Os salmos, irmãos, eles são cânticos, são hinos, né? São canções. Cada salmo desse é uma canção. E esse salmo, ele se divide aqui em 4 estrofes. Salmo 139 são 4 estrofes. A primeira estrofe vai do versículo 1 ao versículo 6. E essa estrofe, ela fala da onisciência de Deus. Então, Deus é onisciente. E é o que a gente vê, o assunto da primeira estrofe do Salmo. A segunda estrofe, que vai do verso 7 ao verso 12, trata da onipotência de Deus. Então, de 7 a 12 é a onipotência de Deus. Do verso 13 ao verso 18, vai tratar da onipotência. Então, primeiro onisciência, depois onipresença, e a terceira estrofe é a onipotência de Deus. Essa estrofe que vai dos versos 13 até o verso 18. E fecha o Salmo, os Salmos, né? Ou melhor, o Salmo, ele fecha com a última estrofe do verso 19 até o 24, que é uma constatação do próprio salmista, de Davi. Ele reconhece primeiro a onisciência, depois a onipresença, depois a onipotência de Deus, e aí ele, entendendo isso, ele fala com Deus a seu respeito, o seu sentimento que estava no seu coração aí nesse momento. Vamos ler então o Salmo, os irmãos acompanham a leitura, porque é uma palavra maravilhosa, é um pão maravilhoso essa palavra. Então vamos partir esse pão, compartilhar esse pão com os irmãos. Você possa degustar espiritualmente esse alimento, se fortalecer espiritualmente com esse pão, que é a santa palavra de Deus. Então vamos lá, 139, a primeira estrofe. Aqui a minha tradução é a King James. Primeira estrofe diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. E acompanhas o meu pensamento onde quer que eu esteja. Discernes minha caminhada e a minha pousada, e estais a par de todos os meus intentos.
porquanto a palavra ainda não chegou à minha língua, e tu, ó Eterno, já a conheces completamente. Verso 5. Tu me envolves por trás e pela frente, e pões sobre mim a tua mão. Tal conhecimento é para mim demasiado maravilhoso, tão elevado, que não posso compreender totalmente. Essa é a primeira estrofe. Ele fala aqui da onisciência de Deus. Segunda estrofe, verso 7 ao verso 12. Para onde poderei eu fugir do teu espírito? Para onde poderei correr e escapar da tua presença? Se eu escalar o céu, aí estás. Se me lançar sobre o leito da mais profunda sepultura, igualmente aí estás. Se eu me apossar das asas da alva e for morar nos confins do mar, também a tua mão me conduz, tua destra me ampara. Glória a Deus. Tua destra, tua mão direita me ampara. Verso 11. Se eu cogitar, as trevas ao menos haverão de me envolver, e a luz ao meu redor se tornará ao meu redor se tornará em noite. Constatarei que nem as mais densas trevas são escuras para o teu olhar, pois a noite brilhará como o meio-dia, porquanto para ti as trevas são luz. Aleluia. Essa é a segunda estrofe, falando da onipresença de Deus. Terceira estrofe, verso 13 ao verso 18. Tu formaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Graças te dou pela maneira extraordinária como fui criado, pois tu és tremendo e maravilhoso. Sim, minha alma o sabe muito bem. Meus ossos não te eram encobertos quando fui formado e ocultamente e tecido nas profundezas da terra. A terra aqui fala o ventre. Teus olhos viram meu embrião, e em teu livro foram registrados todos os meus dias, prefixados antes mesmo que um só deles existisse. Ó Deus, como são complexos e preciosos para mim os teus pensamentos, quão vastos e profundos os teus conhecimentos. Se eu os pudesse somar, seriam mais que os grãos de areia. Se os contasse, levaria toda a eternidade e ainda haveria o que contar. Essa é a terceira estrofe, falando, então, da onipotência de Deus. E, por último, a última estrofe, aí é o salmista, ele diz: quem me dera exterminasses os ímpios, ó Deus, então as pessoas inescrupulosas, sanguinárias, se afastariam de mim. Pessoas que com má intenção pronunciam teu nome, tomando em vão como inimigos teus. Senhor, como não odiar aqueles que te odeiam, como não abominar os que se levantam contra ti? Eu os odeio com ódio implacável. Tornaram-se dessa forma meus próprios inimigos. Sonda-me, ó Deus, e analisa o meu coração. Examina-me e avalia as minhas inquietações.
vê se há em mim algum sentimento funesto e guia-me pelo caminho da vida eterna. Amém. Glórias ao Senhor. Pai, nós somos gratos a Ti por Tua palavra, por termos acesso à Tua palavra, que é este alimento maravilhoso para nós. Muito obrigado pela Bíblia. Muito obrigado porque podemos abrir a Bíblia e não apenas ler, mas receber de Ti revelações dessa palavra. Muito obrigado pelo culto a Ti, Senhor. Esse momento que estamos tendo, Pai, de nutrição espiritual. Obrigado por cada clamor que foi feito. Obrigado por essa oportunidade e pelo recurso que temos de poder estar juntos. Aceita a nossa gratidão e o nosso louvor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, como falamos então, Salmo 139, ele fala dos atributos de Deus. Existem muitos atributos. A Bíblia está recheada dos atributos de Deus. Mas esses atributos eles podem se dividir em dois grupos importantes. Existem os atributos comunicáveis, certo? E os atributos incomunicáveis. Eu gostaria nessa noite de falar um pouquinho exatamente sobre isso, para que a gente entenda sobre os atributos de Deus, fazendo essa diferença entre esses dois grupos de atributos. Então, os atributos comunicáveis, nós podemos dar como exemplo aqui justiça, amor, bondade, paciência, misericórdia, fidelidade, longanimidade. São atributos de Deus, mas que são comunicáveis, ou seja, esses atributos de Deus nos permitem ter acesso. Nós temos acesso ao amor de Deus no nosso coração, nós temos esse sentimento que deve ser o principal, né, na nossa vida, mas a justiça, o senso de justiça, a bondade, né, a paciência, misericórdia, a fidelidade, quer dizer que todos tenham esses sentimentos, esses atributos, ou que cada pessoa tenha todos esses atributos, mas são os atributos comunicáveis, são atributos que Deus permite que tenhamos acesso e que se evidenciam também através das nossas vidas. Mas para quê? Ou por quê? Principalmente para que sejam compartilhados nos relacionamentos horizontais. Nós sabemos que existem o relacionamento vertical e os relacionamentos horizontais. Qual é o relacionamento vertical? Nosso relacionamento com Deus. Então é vertical. E a gente já falou sobre isso, algumas oportunidades, que quando Jesus resume os 10 mandamentos da lei, ele está falando sobre isso, sobre relacionamento vertical e horizontal. Então, Jesus diz que o grande mandamento da lei é amar a Deus, todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Isso é vertical. E ao teu próximo como a ti mesmo, horizontal. Então, os atributos comunicáveis que Deus permite que tenhamos acesso, eles são, o seu propósito é que esses atributos sejam utilizados, compartilhados nos relacionamentos, certo? Então, eu amo quem? Eu amo a Deus, mas amo também as pessoas. Eu devo ter paciência com quem? Com as pessoas, né? Às vezes a gente não tem paciência, mas a paciência é um atributo. E a Bíblia diz que Deus é paciente. E Deus espera, né?
e misericórdia se Deus não fosse paciente, não é? Mas é um atributo também que tem que ser compartilhado entre nós. A bondade, por exemplo, coração bondoso. Esse é o momento em que a gente precisa pensar muito nisso, né? Na misericórdia, no socorro. Então, é um atributo de Deus, a misericórdia. A gente já falou sobre essa união de palavras, que é uma palavra que deriva do grego, né? Misericórdia são duas palavras, miséria e cardio. Ou seja, é colocar o coração na miséria do outro, na dificuldade do outro. Então, misericórdia é quando eu coloco o meu coração, cardio, na situação de miserabilidade, de sofrimento, de dor de outra pessoa. E Deus fez isso com a gente. Deus nos olhou com seu olhar de misericórdia, porque não foi baseado no que eu mereço, mas foi na minha necessidade. São duas coisas diferentes. Uma coisa é merecer, outra coisa é precisar. Certo? Então, nem sempre a pessoa merece, mas ela precisa. Deus olhou para nós com olhar de misericórdia, ou seja, não pelo que nós merecíamos, ou que merecemos, mas pelo que nós precisamos. Então, precisamos ter esse sentimento, que é um atributo de Deus, mas que deve ser compartilhado também. Fidelidade, fidelidade conjugal, fidelidade nas amizades, nos compromissos, nos relacionamentos em geral. Tem que haver fidelidade. Eu tenho que ser fiel àquilo que eu pronunciei, que eu falei, que eu me comprometi. A fidelidade é uma necessidade muito grande, irmãos, porque ela tem a ver com o nosso caráter também, né? Há um ditado asiático que os tigres deixam a pele, mas o homem deixa a palavra, né? Então, é a fidelidade, é o compromisso que nós assumimos um com o outro, tem que ser mantido, embora muitas vezes exija sacrifício, mas é compromisso. Então, a fidelidade é um atributo de Deus. Nós usamos tanto essa palavra, né? Deus é fiel, mas e nós? Deus é fiel, claro que é. Esse é um atributo de Deus. Fiel ao que ele falou, fiel à sua palavra. A Bíblia diz que os céus e a terra passarão, mas as suas palavras não haverão de passar. Mas e nós? Então, é um atributo comunicável e que deve ser observado, meus irmãos, em nossos relacionamentos. E a longanimidade, né? Nós vivemos um tempo, e eu acho que esse momento é um momento em que a gente tem muito para pensar e refletir sobre isso. Nós vivemos um tempo de muito estresse, de muita correria, agitação, de aquela sensação de que o tempo não dá. Então a gente quer correr. Então a vida tornou-se uma correria louca, frenética, aquela coisa até de opressão, né? As pessoas não têm tempo para nada, elas passam e o próprio sistema já sugere isso, né? Os elevadores cada vez mais velozes, as escadas rolantes, as esteiras. Então as pessoas, elas não têm mais aquela coisa. A gente olha para pessoas idosas, eu fico observando os idosos, eles ficam tão calmos assim, até inquieta a gente, meu Deus! Por que ele está tão devagar na minha frente, na fila? Por que fala tão devagar? Mas isso, meus irmãos, é o nosso sistema, é o tempo que a gente está vivendo. Do aqui e agora, a geração miojo, né? Em que está pronto, dos fast food, né? As coisas têm que andar muito rápido, né? Os carros cada vez são mais velozes, os aviões, mas a Bíblia fala de longanimidade. O que é longanimidade? É você esperar, é você caminhar mais uma milha, é você não viver naquela expectativa dos efeitos imediatos, dos resultados rápidos.
Tem coisas que os resultados não são tão rápidos. Se você for ler Tiago, nós acabamos de ler aquele texto lá no início de Tiago, capítulo 5, mas Tiago fala sobre isso, que o lavrador, ele planta e ele espera a colheita. Não adianta ele ficar com pressa, porque a colheita, a plantação, ela só vai dar no tempo dela. Então, você planta, tem determinados produtos que você tem que esperar 1 ano para dar, ou muito mais ainda, 5 anos. Então, não adianta você correr, chegar lá e dizer, vamos. A gente faz isso hoje com as granjas, né? As galinhas aí que crescem da noite para o dia, os animais, mas isso é porque o homem tem essa interferência. Mas o natural de Deus não é assim. Então, Deus é um Deus longânimo, e é um atributo que também Deus comunica conosco. Então, meus irmãos, são esses atributos que são de Deus, mas que Ele nos permite ter acesso. Todo aquele que tem o Senhor no coração, que tem um compromisso, que tem uma aliança com o Senhor, ele tem esses atributos também. E nós devemos sempre dar uma analisada na nossa vida. Será que eu estou sendo justo? Será que eu estou amando? Será que a bondade é algo que está sendo verificado no meu coração? Será que eu tenho sido paciente, misericordioso, fiel, longânimo? Porque eu tenho uma aliança com o Senhor e esses atributos são, então, passados para mim. Então, essa é a primeira parte que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa noite, agradecendo a Deus por isso, e que você possa ficar com esses atributos comunicáveis e colocá-los em prática nesse tempo, principalmente. Porque o tempo que nós estamos vivendo, irmãos, é um tempo de muita reflexão e de podermos ponderar todas essas coisas. E graças a Deus por isso. Viver esse tempo com inteligência, viver esse tempo com sabedoria, viver esse tempo na dispensação do Senhor, colocando os nossos ouvidos espirituais para ouvir Deus, né? Talvez até falar menos, mas ouvir mais, receber de Deus e ser inteligente. Acho que essa é a palavra importante. É isso que nós queremos deixar nessa noite. Deus nos abençoe. Próxima quarta-feira e domingo também iremos dar continuidade a esse assunto, que é muito vasto. Certo? Vamos orar? Aleluia. Pai Santo, mais uma vez queremos te apresentar, Senhor, as nossas vidas, todos esses itens que foram colocados diante de ti. Senhor, orar pela igreja, Peniel, cada membro, cada irmão, que a despeito de não estar aqui agora conectado, mas o Senhor sabe onde se encontra, como está. Eu te peço por esses irmãos, pelo irmão Flávio, pelo irmão Vinícius, pelo irmão Ribeiro, pelo irmão Edivaldo, pelo irmão José Bezerra, pelo irmão Marco, lá da 8 de dezembro, irmão Marco Miranda também, pela irmã Cíntia Queiroz, sua família, irmão Luiz e irmã Bruna, Giovana, também o seu filhinho, o irmão Luiz e Rose, a irmã Beloísa, o seu Raul, a irmã Elisângela, também ali os seus filhos, Raulino e Davi. Te apresentamos o irmão Josafá, a irmã Lea Moura, também sua família, teu servo, ó Deus, Zé Costa, teu servo Zé Augusto, teu servo João Soares, a irmã Mônica, Senhor, e todos aqueles irmãos que não puderam estar conosco nessa noite, a irmã Dejaci, que o Senhor visite, guarde com graça, fortalecendo a fé, ajudando Deus a atravessar esse vale, glorificando o teu nome, passando pela prova, mas glorificando o Senhor. Aleluia. Pedimos por esses irmãos e por tantos outros, pela igreja do Senhor na face da terra. Apresentamos a Ti mais uma vez, Senhor, a situação da pandemia, essa situação pandêmica que afetou e tem afetado o mundo. Meu Deus, como um avalanche,
Mas só o Senhor pode colocar um limite, assim como o Senhor colocou limites no mar para que a maré, para que a onda, ela venha e morra ali na praia. Assim como o Senhor colocou limite às extremidades do céu, da terra. Senhor, só o Senhor pode colocar um limite no avanço dessa pandemia. E nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, a tua misericórdia, e que o Senhor nos capacite, meu Pai, que o Senhor nos dê, Senhor, esse discernimento e essa capacidade de atravessar essa fase, esse tempo, Senhor, firmados em Ti, com a nossa fé ativa, nosso coração fortalecido, e assim, Senhor, do outro lado, cantaremos o hino da vitória, sairemos fortalecidos dessa situação, a despeito das perdas humanas que estão acontecendo, mas que o Senhor também prepare a igreja, que o Senhor prepare os teus filhos, que o Senhor prepare aqueles que estão enfermos também, Senhor, para que eles possam refletir, porque sabemos que tem situações de enfermos, ó Deus, que não subsistirão, não só pela pandemia, mas por outros problemas, mas que essas pessoas, Senhor, elas possam receber de Ti, ó Deus, esse toque, Pai, como diz a Tua palavra na carta aos Coríntios, que haja uma tristeza para a salvação, que haja, Senhor, esse sentimento de necessidade mesmo, de dependência de Deus, para que o mínimo possível pessoas possam partir desse mundo, ó Deus, sem esse compromisso contigo, que a maioria deles possam refletir. Apresentamos a Ti essas causas, apresentamos a Ti, Senhor, aquilo que está dentro dessas demandas espirituais que nós não temos como, Pai, interferir. A ciência não tem como interferir, os homens não têm como. Existem coisas que só o Senhor pode fazer. Essas situações que nós colocamos diante de Ti nessa hora. Pedimos a Tua bênção, Pai, o Teu cuidado, o Teu amor e a Tua misericórdia. E por tudo nós Te agradecemos. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, que morreu na cruz do Calvário para perdoar o principal, que é o nosso pecado fundamental, nos preparar para a eternidade. É no nome de Jesus que nós oramos, daquele que tem a chave de Davi, que fecha e ninguém abre, que abre e ninguém fecha. Jesus Cristo. É nesse nome que oramos. Amém. Aleluia. Deus seja louvado. Ele reina.